Jesus elucidou a realidade a respeito da morte de Jacó, a história da escada. A narrativa da escada associada a Jacó tem cativado a imaginação das pessoas ao longo de muitos anos. A expressão escada de Jacó tornou-se uma frase corriqueira, que foi usada como título de um filme, um livro, uma flor e até mesmo como nome de um dispositivo eletrônico. Entretanto, de onde originou-se essa expressão no começo? No livro de Gênesis, o termo escada de Jacó é mencionado. Jacó, o futuro patriarca da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo, Esaú. No capítulo 25 de Gênesis, descobrimos que Jacó havia enganado Esaú e conseguido que ele cedesse seu direito de primogenitura em troca de um prato de sopa. Posteriormente, no capítulo 27, Jacó mais uma vez engana seu pai idoso e quase cego para receber a bênção que era destinada a Esaú. Esses enganos resultaram na transferência das bênçãos tanto físicas quanto espirituais da linhagem familiar para Jacó. O ato de Jacó, ao obter a bênção do pai e o direito de primogenitura de seu irmão mais velho, gerou tensão entre os dois. Esaú sentiu profundo ressentimento por Jacó e, de acordo com Gênesis 27:41, ele chegou a planejar matar seu irmão após a morte de seu pai. Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, percebendo a ameaça à vida de Jacó, enviou-o para a casa de seu irmão Labão para se refugiar lá. O plano era que Jacó encontrasse uma esposa e estabelecesse uma nova vida longe da ira de seu irmão, e com a permissão de seu pai. Em Gênesis 28:5, lemos que Isaque enviou Jacó para Padã Arã para trabalhar com Labão, irmão de Rebeca e tio de Jacó. Nessa jornada, Jacó decidiu descansar sob as estrelas do deserto, usando uma pedra como travesseiro. Foi nesse momento que ocorreu uma virada importante na história, conforme relatado em Gênesis 28:11-22. Nesse lugar, ele teve um sonho em que viu uma escada estendendo-se da terra até o céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o próprio Senhor, que reiterou as promessas feitas a Abraão e Isaque a respeito da terra da promessa e da bênção para os descendentes de Jacó. Ao acordar, Jacó reconheceu a presença divina naquele lugar e consagrou a pedra que havia usado como travesseiro, chamando-o de Betel, que significa Casa de Deus. Jacó fez um voto a Deus, prometendo-lhe fidelidade e gratidão por suas promessas. Esse encontro com Deus marcou um momento transformador na vida de Jacó, onde ele reconheceu a soberania e o poder de Deus sobre sua vida e sua linhagem. No entanto, vale ressaltar que, apesar de suas ações enganosas anteriores, o encontro de Jacó com Deus na visão da escada demonstrou a graça de Deus em direção a ele. Deus estava disposto a cumprir as promessas feitas a Abraão e Isaque, mesmo diante das falhas e imperfeições de Jacó. No contexto cristão, essa narrativa pode ser vista como um precursor da obra redentora de Jesus Cristo. Assim como a escada simboliza a conexão entre o céu e a terra, Jesus é apresentado como o mediador entre Deus e a humanidade. Sua vinda à terra e seu sacrifício na cruz abriram o caminho para a reconciliação e a comunhão com Deus. Portanto, a história da escada de Jacó não apenas ilustra um evento marcante na vida de um dos patriarcas de Israel, mas também oferece uma visão simbólica do relacionamento entre Deus e a humanidade, prefigurando a obra redentora de Jesus Cristo. A experiência de Jacó com a escada é uma metáfora profunda e cheia de significados. A escada representa a conexão entre a terra e o céu, simbolizando a comunicação e a interação entre Deus e a humanidade. Os anjos subindo e descendo pela escada podem ser interpretados como mensageiros divinos, trazendo e levando pedidos, bênçãos e orientações entre Deus e os seres humanos. O diálogo entre Jacó e Deus nesse encontro revela o compromisso de Deus em cumprir suas promessas. Deus reitera as promessas que ele havia feito a Abraão e Isaque, afirmando que também se aplicam a Jacó e a sua descendência. Deus promete dar a Jacó a terra prometida e multiplicar sua descendência, que seria numerosa como o pó da terra. Esse encontro com Deus transforma Jacó, que acorda reconhecendo que o lugar onde ele dormiu é sagrado. Jacó ergue a pedra que serviu como seu travesseiro e a consagra como um memorial, chamando-o de Betel, a casa de Deus. Ele também faz um voto a Deus, comprometendo-se a servi-lo e a entregar a 10ª parte de tudo o que receber. O encontro de Jacó com a escada e com Deus marca um momento de revelação e transformação em sua jornada espiritual.
Esse evento não apenas fortalece sua fé, mas também o impulsiona a buscar uma relação mais profunda com Deus e a cumprir sua parte no cumprimento das promessas divinas. A história da escada de Jacó serve como um lembrete de que Deus está sempre presente e disposto a se comunicar com a humanidade. Ele oferece oportunidades de redenção e transformação, independentemente das falhas e erros passados. Assim como Deus se revelou a Jacó por meio da visão da escada, ele também se revela a cada um de nós de maneiras únicas e significativas. Ao longo da Bíblia, vemos esses tipos de encontros transformadores com Deus, que moldam a trajetória dos personagens e têm implicações profundas para a história da salvação. A história de Jacó e a escada é apenas um exemplo poderoso desses momentos divinos de revelação, que continuam a ressoar e a inspirar pessoas ao longo dos séculos. No cristianismo, essa história também pode ser vista como um precursor do papel de Jesus Cristo como o mediador entre Deus e a humanidade. Jesus é a ponte entre o céu e a terra, o único caminho pelo qual podemos nos aproximar de Deus e receber a redenção e a vida eterna. Portanto, a história da escada de Jacó não é apenas um relato antigo, mas uma narrativa rica em simbolismo e significado espiritual, que continua a ressoar com lições valiosas para a vida e a fé de todos nós. Jacó conhecia aquele céu onde Deus residia, estava no topo da escada quando ele acordou. Ele prometeu a Deus 1/10 de tudo que ele criou. Quando olhamos para os personagens. Gênesis, podemos ver paralelos com Jesus. Vamos voltar ao tempo em que Abraão foi dito para oferecer Isaque como um sacrifício. Ele foi direcionado para uma montanha específica, conhecido como Moria. Anos depois, aquela mesma montanha tornou-se conhecido como Golgotá, o lugar onde Deus sacrificou seu único filho Adão e Eva. Em meio à sua punição de Adão e Eva, Deus fez uma promessa em Gênesis 3. Ele disse à serpente que a mulher semente ou descendência machucaria a cabeça da serpente, assim como a serpente machucou o calcanhar da prole. Um calcanhar machucado não é fatal, mas um cabeça machucada é, e este é o primeiro promessa de que Deus um dia trataria Satanás, um golpe fatal agora. Sabemos quem amarrou o homem forte e arruinou seus bens. A vitória final virá Cristo, a semente da mulher na Bíblia. Deus frequentemente comunicou com as pessoas através de sonhos, proporcionando com informações críticas e dirigindo-os nas ações que ele os projetou para levar. Ele nos fala hoje através de seu palavra escrita, a Bíblia, que contém muitas histórias como Jacob's e específicas e princípios claros pelos quais ele quer nós para viver. Deus também nos fala através do Santo Espírito, quando oramos, ouvir sermões e salmos, interagem com outros crentes e passar um tempo sozinha com ele. A chave é fazer a palavra em vez de apenas leia ou ouça a história de Jacó. Demonstra que mesmo quando o desapontamos ou deixamos de dar a ele, nossa fidelidade completa a Deus não nos abandona. Ele vai esperar que nós entreguemos nossos corações para ele completamente. Essa foi a história de hoje. Até a próxima.